Bom, vamos meditar então na palavra do Senhor Jesus? Abra comigo a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler, queridos, o versículo de número 10. Eu sei que praticamente todos, se não quase todos, se não todos, né, ou pelo menos quase, de alguma forma já ouviu a história do capítulo que vamos ler, né? A história Daniel na cova dos leões. Então, o fato de você conhecer, isso vai nos ajudar, porque facilita a compreensão da mensagem e daquilo que queremos compartilhar ao coração da igreja, como Deus tem falado ao nosso. E eu acredito, queridos, que aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite é uma necessidade para todos nós. Uma necessidade. O texto diz no verso 10 do capítulo 6 do profeta Daniel a seguinte verdade: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa noite tão maravilhosa, por sentirmos aqui a presença do Senhor. Tu tens a liberdade, Espírito Santo, de continuar movendo, atuando, operando. Abrimos o nosso coração, confessamos que necessitamos muito do Senhor e compreender a tua palavra para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Apesar de você conhecer a história que envolve esse acontecimento, talvez pode ser que alguém ainda não conheça ou não se lembre, então me faz necessário, ainda que de uma forma breve, resumir para a gente o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que Daniel foi um homem de Deus, profeta de Deus, um homem de autoridade, e um homem de um conhecimento e de sabedoria incomparável, um jovem, um homem muito usado por Deus. Daniel, queridos, está entre aqueles que foram levados de Jerusalém para a Babilônia, para o chamado cativeiro da Babilônia, período em que Deus está julgando o seu povo, a Judeia, o Reino Sul, por conta de terem eles se distanciado do Senhor. E é interessante, porque apesar de haver homens de Deus em momentos assim, Deus não deixa de aplicar a sua sentença. Você está entendendo? Não é porque Jeremias, por exemplo, era um homem temente e obediente a Deus, que ele não viu esse caos. Porque Jeremias, inclusive, é um profeta que ele é usado por Deus para pronunciar esse evento, que um reino distante viria e levaria todo o seu povo, o povo de Deus, cativo. E que inclusive Jeremias profetiza o tempo que Deus permitiria que lá eles ficassem cativos, 70 anos. Jeremias, ele profetiza e ele vê o cumprimento da profecia. E Daniel está nesse contexto, porque Daniel é levado para a Babilônia. E uma das coisas que foi feito era separar os príncipes, os homens mais importantes com habilidades, para que esses homens servissem ao rei, servissem o reino da Babilônia. E Daniel está entre eles. Aliás, Daniel não tão somente estava entre eles, que Daniel se destacava dos demais. Daniel foi um homem surpreendente. Daniel, queridos, ele inclusive é mencionado pelo seu próprio livro, que ele se abstém das iguarias do rei, porque ele não queria se contaminar, segundo o seu preceito judaico, segundo a sua tradição, com os alimentos que era servido no palácio. E inclusive aquilo não era permitido, porque isso colocava em risco o guarda responsável por aquilo. Mas ele diz: olha, permita-nos que assim fiquemos.
E se a gente ficar mais magro do que aqueles, se a gente começar a ficar doente do que aqueles que estão tendo a alimentação do rei, então pode nos dar, mas permita-nos que nos alimentemos da forma como desejamos. Irmãos, ficaram perfeitamente saudável em aparência e em nada prejudicou, e assim dando justamente a demonstração da fidelidade, dentre outros, como de Daniel, para com Deus. Um homem que nos surpreende pela sua postura, pelo seu comportamento, um homem que deu testemunho da sua fé em Deus, um homem que faz cair por terra aquele ditado que diz: o homem é produto do meio. Eu concordo com essa frase, em partes, em momentos, em circunstâncias, mas ela não é toda a verdade, e Daniel dá prova disso, porque apesar de Daniel estar distante do seu povo, distante da sua nação, numa língua diferente, num povo idólatra, num povo distante do Senhor, Daniel não foi contaminado, Daniel permaneceu o mesmo. Daniel, queridos, ele foi se destacando, é ele a quem Deus usa para revelar um sonho que o rei nem sequer havia contado. Deus vai lá e dá um sonho, o coração do rei fica perturbado, e ele chama os seus magos, seus adivinhos, e eu quero que vocês me contem o sonho e o que significa. Aí os magos falaram assim: mas qual é o sonho? Não vou contar, vocês têm que saber qual é o sonho e ainda dar a interpretação. Você está entendendo uma coisa dessa, irmãos? Se é difícil você interpretar um sonho, quem dirá interpretar sem saber que sonho é aquele? E o rei fica furioso, manda matar todos os sábios. Entre eles estava quem? Daniel. Daniel, quando sabe da sentença do rei, ele diz: não, espere, peça ao rei que possamos ter uma oportunidade. E o que Daniel foi fazer? Foi buscar o Pai, foi buscar o Senhor, aquele que sabe todas as coisas, aquele de quem nada é oculto, nada passa desapercebido, nada é escondido, que vê todas as coisas, o que vemos, o que não vemos, tudo é perceptível aos olhos de Deus. E Daniel busca o Senhor, e Deus revela para Daniel o sonho. E Deus não somente fala para Daniel qual é o sonho, como o significado do sonho. E ele vai e de fato narra para o rei tudo aquilo como o rei havia sonhado e o seu significado. E Daniel é honrado, Daniel é abençoado, Daniel está crescendo. E porque Daniel está crescendo, começa a chamar a atenção daqueles que são invejosos, daqueles que, quando na verdade deveriam se alegrar com você, torcer por você e ajudar você a cair mais longe, pelo contrário, querem puxar o seu tapete, não é assim que diz? Querem que você caia, querem que você seja humilhado. Atitudes assim, queridos, não é de homem e de mulher de Deus, e lamentavelmente muitas vezes é perceptível isso dentro da igreja, mas que no nome de Jesus não haja assim no seu coração. Ninguém aqui venha se entristecer por ver alguém sendo abençoado e honrado por Deus. Ao contrário, se alegre, festeje junto, porque o que nós desejamos para o próximo é o que acontece com a gente também. É a lei da semeadura. Você quer ser abençoado, abençoe. Você quer ser abençoado, acaba proferindo palavras de bênção sobre aquela pessoa. Muitas vezes, talvez não é nem uma pessoa que vai com o seu feitio, com o seu tipo de ser, com a sua personalidade, talvez diferente, mas não importa, abençoe se aquela pessoa está no caminho do Senhor, para que ela seja mais abençoada, e Deus vai abençoar você por isso. É bíblico isso. Filipenses capítulo 2 diz que ninguém deve considerar-se superior ao próximo, antes inferior, como Cristo fez. E quando nós nos humilhamos, Deus nos abençoa. E aconteceu isso com Daniel, não tanto quanto diante da revelação e do seu status, o rei resolveu trazer para si homens importantes que pudessem cuidar do reino, mas de todos esses homens importantes, a Bíblia diz no capítulo 6, no texto
do versículo 1 em diante, que Dario estava constituindo, irmãos, 120 presidentes para cuidar de todo o seu reino, 120 príncipes. Só que tem um porém: de todos os 120, 3 seriam colocados superiores a eles. Quem é que estava entre os 3? Daniel. Só que tem um porém: Daniel ainda se distinguia, diz o versículo do número 3, dos demais, que já estavam sendo também colocados em uma postura de autoridade, de destaque, de honra. Veja bem, Daniel estava se distinguindo. E o que esses homens quiseram fazer? Vamos acabar com Daniel. Só que tem um porém: eles tentaram achar algum erro em Daniel, mas Daniel tem uma palavra muito importante que se encaixa com ele. Daniel era irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É alguém que você não consegue repreender, chamar atenção, porque ele não demonstrava erro. Daniel era, ponta firme. Daniel, queridos, era aquele que muitos estimavam pelo que ele fazia, porque ele era íntegro, era reto, era competente, era um homem de Deus. Esse era Daniel. Esses que queriam tramar com Daniel: vamos achar, não tem um erro, não tem nada, vamos inventar alguma coisa. Você vai saber por que Daniel foi lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel orava, buscava o seu Deus. Vamos redigir um edito, selar com um anel do rei, porque um anel do rei, que é segundo o selo medo persa, não pode ser revogado, ou seja, não pode voltar, não pode ser anulado. Que qualquer um que invocar a um Deus qualquer, que não seja então o rei, deve ser punido, deve ser lançado na cova dos leões. Irmãos, é aqui que chega o texto que lemos. Se você percebeu, olha o texto que lemos, eu vou ler novamente o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que escritura? Que não podia invocar nenhum Deus, não podia orar. Daniel soube, ele sabia que o edito, que a escritura havia sido assinada. O que Daniel faz? Então vou ter que esperar passar o tempo determinado da escritura. Então, se eu tiver de orar, eu vou ter que orar escondido. Fecha a janela, ninguém pode perceber. Foi isso que Daniel fez? Não. Daniel se pôs a orar. E aqueles que tramaram já estavam filmando, né? Já estavam de olho. Ele vai orar, ele vai orar. E Daniel orou. Pegaram, levaram Daniel para ser julgado e sentenciado a ser morto na cova dos leões. Queridos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem uma palavra que resume a história de Daniel. Palavra essa que é muito importante, que deva ser então aplicada na minha e na sua vida. Palavra essa, queridos, que fez com que Daniel chegasse onde chegou. Palavra essa que diz respeito à postura, à atitude da vida deste homem de Deus, e que vai ser importante para mim e para a sua vida, se assim fizermos, para que possamos conquistar as mais bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, que palavra é essa? Uma pessoa constante. Essa inconstância que muitas vezes temos é justamente que tem impedido de sermos abençoados. Que palavra é essa, pastor? Constância. Irmãos, o que tem comprovadamente de pessoas que começaram algo e parou, não está escrito. Quantos aqui começou algo e parou no meio da caminhada? Quantos aqui? Eu sou um deles, eu estou levantando a mão. Quem mais? Irmãos, todo mundo, queridos. Vou pegar firme. Começa, para. Não, agora eu vou fazer isso. Não vou parar, não vou desistir. Começa, para.
falta de constância. O que é isso? É constante. O que é constante? É todo tempo. O que nós, como homens e mulheres de Deus, também precisamos é justamente disso, queridos. Quantas e quantas pessoas estão assim, numa vida com Deus? Quantas e quantas pessoas estão assim no seu casamento? Quantas pessoas estão assim na sua vida profissional? Quantas e quantas pessoas estão assim na sua vida física saudável? Quantos e quantos de nós falamos, agora vou, e depois parou? Constância. Daniel, queridos, é aquele que saiu de Jerusalém, é aquele que foi levado preso, é aquele que continuou o mesmo, independente dos problemas e das adversidades. Ele não parou. Tem um edito aqui que vai me prejudicar. Eu não vou parar. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Daniel buscava ao Senhor. Isso não era prática religiosa, isso era alguém que valorizava a sua comunhão com Deus. Por que Daniel chegou onde chegou? Por que Daniel se destacou tanto? Por causa da sua constância em Deus, da sua vida plena, da sua vida contínua com o Senhor. É por isso que Daniel venceu. Porque você sabe a história. Daniel foi preso e ele não fugiu, ele foi levado. Porque Daniel sabe o Deus que serve. O rei chamado Dario gostava de Daniel, irmãos. Amava Daniel. Só que ele tinha selado com o seu anel, enganado por aqueles traidores, achando que inclusive Daniel fazia parte desse negócio. E aí quando eles, por terem tramado, levam Daniel agora para a sentença, o rei não tinha mais o que fazer, a não ser cumprir o decreto. E naquela noite o rei não comeu, não bebeu, não aceitou nada, não dormiu. Porque ele disse: Daniel, que o rei, que o Deus a quem você serve te livre e te guarde. Ao amanhecer, Daniel, que havia sido jogado na cova dos leões, leão, certamente famintos. O rei, quem sabe com a voz trêmula, não sei, quem sabe imaginando tantas coisas, ele chega na cova onde havia sido selado com uma pedra. Daniel, será que o Deus a quem você serve teria guardado e poupado a sua vida? E lá de dentro, Daniel: salve, rei, Deus me guardou. Você pode ler isso na palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia diz: respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem com... puxando aqui, queridos, chegando o versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Bendito seja o Senhor. Daniel está vivo. Tirem Daniel, traga os acusadores de Daniel, jogue os acusadores dele na cova. E sabe o que acontece, irmãos? Quando eles foram lançados na cova com a família, os leões se apoderaram deles e foram estraçalhados. Sabe o que fez diferença na vida de Daniel? Constância. Essa vida constante, essa vida de alguém que não abre mão, essa vida de um homem, de uma mulher, que independente do momento, independente da crise, independente da circunstância, independente dos problemas, ele continua firme, ele não larga, ele não sai da presença, ele sabe que depende do Pai, ele sabe o quanto é importante ficar firme, o quanto é importante não abandonar a fé, o quanto é importante não esmorecer. Constância.
abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, lembra o que Jesus disse para aquela da parábola da mulher, de uma viúva, né, que ela pedia continuamente para o juiz julgar a sua causa? Acerca desse texto é justamente o ensinamento, o dever de orar sempre, sem cessar, e não desistir. Por que nós estamos desistindo? Por que nós estamos parando? Quantas e quantas pessoas já era para estar tão longe, mas pararam à beira do caminho, pararam no meio da estrada, pararam no meio da caminhada, e às vezes faltava tão pouco, um passo a mais ele conquistava, uma perseverança a mais ele chegava, um dia a mais ele vivenciaria. Irmãos, não pare, não desista, fica firme, que o Senhor opere esse milagre, mas não pare na sua vida, na sua caminhada com Deus. Ser constante é difícil, porque os dias maus, como já mencionamos nessa noite, ele vem. Ser constante é desafiador, porque nós sempre somos pressionados a parar. Muitas vezes nós mesmos nos sabotamos, o nosso cérebro nos sabota, a nossa mentalidade é de alguém que quer fugir, nós sempre queremos procurar o que é mais fácil, e o quanto disso tem nos impedido de crescer, o quanto disso, para Daniel não foi fácil, irmãos. Nós lemos a história de guerreiros, de heróis da fé, nós lemos a história de homens da Bíblia e da história da igreja, que conquistaram, e muitas vezes nós só olhamos o resultado. É fácil olhar para o resultado, mas veja o projeto ou o trajeto, veja o processo, veja o percurso, quantas lágrimas foram derramadas, quantas acusações, quantos espinhos, quantas dificuldades. O que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite: não pare, não desista, fica firme, maior é aquele que está conosco. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia, para seguirmos adiante, para seguirmos sem parar, sem esmurecer, porque o Senhor nunca nos abandona na peleja. Siga olhando para o foco, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É assim que a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pare, queridos. O que fez Daniel vencer foi justamente isso. O que fez Daniel ser quem ele foi, este homem a quem tanto admiramos, porque ele venceu a revelação do sonho que não era interpretado por ninguém, ele venceu a cova, ele venceu os inúmeros desafios que ainda vieram sobre a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que sobre mim e sobre você vem desafios também, vem lutas, vem leões, vem urso, sabe, como veio para Davi, vem Golias, vem problemas, mas eu quero dizer que você vai vencer no nome de Jesus. Mas para isso, não pare, não pare. O desânimo vai bater na porta, supere o desânimo. O cansaço vai vir, supere o cansaço. Muitas vezes nós nos subestimamos, e nós nos negamos. Sabe quem que é o maior culpado das nossas derrotas? Não é o diabo, não, irmãos. Ele trama e tenta. O maior culpado não é o vizinho, não é o fulano, não é o ciclano, não é o governo, não é ninguém. Fala assim: sou eu. Fala assim: sou eu. O maior culpado de nós não irmos muito mais longe é porque nós paramos, é porque nós desistimos, é porque nós não rompemos, nós acolhemos ou nós escolhemos a zona de conforto e não queremos ir além, e isso nos impede de viver o sobrenatural. Nós não queremos jejuar, nós não queremos orar, nós não queremos ler a Bíblia, e ao contrário de nós crescermos, nós vamos regredindo. Mas Deus nos mostra pela vida deste homem que foi longe. É ele lá no Antigo Testamento que vai ter revelações apocalípticas, é ele a quem Deus vai dar revelações para tempos futuros. É Daniel que tem experiências gloriosas, lindas com Deus, porque era um homem constante. Eu sei que tem muita coisa acontecendo e está tentando parar você. Eu sei que muitas vezes está difícil e você diz: eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Mas deixa eu dizer, se esforce um pouco mais. Não pare não, siga adiante, fica firme.
Deus não abandonou você. Você não está sozinho. E eu sei que você vai cruzar a linha de chegada. Eu sei que você vai poder desfrutar dessa vitória. Eu sei que você vai poder viver o sobrenatural de Deus. Por isso, siga constante nele, no Senhor. Coloque-se em pé. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, queridos, e participar da ceia do Senhor. Será que você talvez já não foi até muito mais longe do que onde você está hoje? Porque você parou muitas vezes, porque você negou, porque você teve medo, porque você acomodou, estagnou, e lá na frente tinha uma grande vitória, mas você escolheu parar. Mas se nós estamos aqui hoje, apesar de talvez muitas outras oportunidades já terem sido perdidas, e sabemos muito bem que o que aconteceu a gente não consegue mudar, mas quando nós olhamos para frente, nós vemos novas oportunidades, nós vemos, quem sabe, um novo começo. E é isso que eu quero que você faça nessa noite. Olhe para frente. Talvez você está terminando o ano e você diz: tanta coisa eu não consegui. Não pare, não desanime, siga adiante, confiante. Queridos, no nome de Jesus, ainda dá tempo. Siga firme nos propósitos que Deus tem para você. A palavra de Deus vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Deus está dizendo isso, queridos: sede firmes e constante, não pare, siga adiante e você vai ver as bênçãos de Deus. Siga adiante no Senhor, siga adiante lutando, siga adiante pelejando. Não baixe a guarda, não jogue a toalha. Deus há de dar vitória se você permanecer firme nele. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, grande vitória o Senhor deu para Daniel, grandes vitórias o Senhor deu para muitos homens na tua palavra, grandes vitórias o Senhor deu para homens e mulheres na história da igreja, e eu sei que o Senhor também tem grandes vitórias para nós aqui nesta noite. Não permita, Deus, que venhamos parar. Não permita, Pai, que venhamos esmurecer. Não permita, Deus. E talvez que de fato precisamos, não é que o Senhor não venha permitir, porque no Senhor não há erros. Eu acredito nisso, Senhor. Então eu acredito que o Senhor já nos deu tudo o que precisamos. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor já fez tudo que tinha para nós. É que o Senhor conta conosco para que a gente não pare. Então Deus, fortalece vidas nesta noite. Talvez tem pessoas aqui que os pés já estão cansados, os joelhos já estão fracassando, parando. Talvez tem gente aqui que já não consegue mais levantar a mão para te adorar. Talvez tem gente aqui que já não consegue mais orar. Talvez tem gente aqui, ó Deus, que está desistindo, mas o Senhor trouxe ele aqui. O Senhor, meu Deus, trouxe ela aqui para dizer que o Senhor tem muito mais, que ainda não é o ponto final, que ainda não é o fim, que ainda o Senhor tem grandes conquistas. Renova este homem, esta mulher nesta noite, fortalece esta vida agora e vai seguir adiante, triunfante, para a glória do Senhor. Meu Deus, vai fortalecendo vidas aqui, para a honra e glória do teu nome, de vitória, vitórias espirituais, vitórias familiar, vitória profissional, vitória física, saúde, vitória numa vida constante na tua presença. Deus, faça-nos viver isso, para a honra e glória do teu santo nome. É que oramos e agradecemos, Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.